Olá, gente! Estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre Ezequiel 34, que fala sobre uma profecia contra os pastores infiéis que existem no meio de Israel. E diz assim: Disse o Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não as apacentais. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e elevados outeiros. Andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem a busque. Quer dizer, não há quem as oriente, porque os pastores, na verdade, eles estão ali preocupados apenas consigo mesmo. Desde que as ovelhas estejam ali fornecendo para ele bons alimentos, fornecendo para eles lucro com suas crias, desde que as ovelhas estejam ali fornecendo para eles dinheiro com o valor da lã que lhe é tirada e lhe é vendida, eles não se importam com a qualidade das ovelhas que estão ali, naquele rebanho. É isso que está mostrando. Aí o Senhor diz assim, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas, eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Aqui Deus está mostrando que tirará do meio do povo de Israel os pastores infiéis, aqueles que buscam apenas o bem deles próprios, mas são inúteis para o povo, por não instruí-los conforme Deus requer que seja feito, por não direcioná-los no caminho que deve ser seguido. Porque Deus colocou o pastor foi para cuidar da ovelha. Deus estabeleceu os atalaios, os profetas ali que faziam o papel de pastor de ovelha, foram para que eles instruíssem o povo o caminho que deveria ser andado, o caminho que também deveria ser evitado. Se eles não estão falando, mas estão só preocupados em que o povo vá, se ajunte e continue lá dando suas oferendas, comprando os materiais para fazerem prestação de louvor a Deus, usando do comércio para beneficiar, aí esses são inúteis. Então é com esses que o Senhor irá tratar. Aí o Senhor diz sobre o cuidado que o Senhor tem pelo seu rebanho. Ele começa dizendo o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens e escuridão,
quer dizer, nos dias de chuva, nos dias mais nublados, nos dias do tormento. Tirá-las-ei dos povos, congregá-las-ei dos diversos países, e introduzirei na terra, na sua terra. Apacentá-las-ei no monte de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e os altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, diz o Senhor, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Deus mostrará como é o agir e o cuidado de um verdadeiro pastor. Porque o pastor verdadeiro, ele não apenas joga as suas ovelhas lá e deixa elas pastar, não. Ele toma cuidado, trazendo para a pessoa física. Um pastor, um profeta, um atalaia do Senhor, aquele que profere os ensinamentos de acordo com o que o Senhor diz, ele cuida da ovelha. Quer dizer, aquele que está ali na congregação, ele vai ver, ela está perdida, por que ela se perdeu? Ele vai lá e vai buscar. Se ela está desgarrada, ele vai procurar onde é que aquela ovelha está. Ah, por que você sumiu? Por que você não tem comparecido? É algum problema? Se é porque ela está machucada, que tipo de ferida que ela tem? Ele vai cuidar dela. Se é porque ela está enferma, algum ensinamento errado caiu sobre ela e ela deixou se abater, ou se ela realmente está enferma, é por motivo de saúde, ele vai cuidar dela. Ele vai ajudar que ela seja abençoada. Agora, tem muitas ovelhas que estão gordas e fortes e serão destruídas. Por quê? Essas estão gordas e fortes, mas é no seu próprio entendimento. Não é no entendimento que o Senhor deu. Não é porque ela se alimentou da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor deu por sustento. Ela está gorda, ela está forte, é porque ela tem ouvido muitas coisas, mas essas coisas que ela tem ouvido não significa que tudo que ela ouve é para o crescimento dela. Porque tem muitos pastores que deixam a ovelha se alimentar e se fartar, mas é pelo bem deles mesmos, porque depois essa ovelha gorda vai lhe render muito bom dinheiro. Às vezes é porque o dízimo dessa ovelha é muito grande e ele não quer perder. Às vezes que é porque essa ovelha muito gorda, ela tem um prestígio social que de alguma forma faz com que o pastor ele também seja abençoado. Então, e ao contrário, que aquelas ovelhinhas muito magrinhas, não significa que é porque elas estão aí desapercebidas, elas não estão comendo bem porque não tem comida. É porque às vezes a palavra que ela está recebendo não é a palavra adequada que venha nutrir a sua necessidade. E por isso que o Senhor vai fazer o julgamento de ovelha com ovelha. Assim como ele vai fazer o julgamento de carneiro e bode. Porque o carneiro, ele se alimenta e ele tem a função boa de reproduzir, enquanto o bode muitas vezes é interpretado como aquele vil, como mal. E julgar ovelhas e ovelhas é porque tem ovelhas que são tão humildes que
tudo que lhes ensina, ela acredita que aquilo seja verdade. E ela confia no seu pastor. E para ela cumpre tudo o que foi ensinado de acordo com aquilo que lhe foi passado. Enquanto que outras ovelhas, elas estão ali de esperteza, se beneficiando do lugar porque é bom, porque tem um convívio bastante legal. Por isso que o Senhor diz aqui nessa parte desse texto, que Ele fará discernimento de ovelha com ovelha e de carneiro com bode. E continua assim: acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhe disse o Senhor: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com o chifre empelis as mais fracas, até a espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Aqui o capítulo diz de forma mais linda aquilo que eu disse anteriormente. Porque muitos pastores, eles cuidam da ovelha, e o seguinte: aquelas que lhe dão mais benefícios, ele cuida melhor. Aquelas ovelhas que não são tão importantes, eles apenas deixam sobreviver. E com isso eles ensinam o que é bom. Ele dá comida boa e comida pisada, comida que não tenha acréscimo na sua alma. Ele deixa algumas beberem a água pura, mas eles ainda, o que eles fazem? Eles pisam e lameiam a água do que as outras vão beber. E geralmente são as mais humildes. Por isso é Deus quem fará o discernimento e o procedimento de separação de ovelha para com ovelha. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão no bosque. O Senhor eliminará os falsos profetas, os profetas de entre o povo, que só querem o mal daquele povo. E Davi será levantado como um imitador de Deus, porque Davi, ele sabe muito bem como é que se faz um pastoreio, porque antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelha. Davi sabe que tem que se cuidar de todas as ovelhas de igual modo, da pobre, da mais fraca, assim como da gordinha, para que todas tenham o mesmo perfil. Davi sabe que elas devem beber água pura, porque a água embarreirada, essa água pode lhe fazer mal ao organismo. Davi sabe que ela precisa de água tranquila para se alimentar, para matar a sua sede, porque a água tumultuada pode fazer com que ela venha a perecer, de tão frágil que é a ovelha. Por isso que Deus vai levantar, vai constituir Davi sobre aquele povo. Dela e dos lugares ao redor do meu outeiro farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam.
Já não servirão de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as comerão. Habitarão seguramente e ninguém haverá que a espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel. Vós, pois, ovelhas minhas, do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Aqui o Senhor diz que vai cuidar das suas ovelhas com amor, e sobre elas recairão as suas bênçãos, porque o Senhor sabe todas as necessidades, e ao seu tempo Deus dará e suprirá cada uma delas. E o Senhor fará com que não haja mais aqueles que a espantem e que aqueles que abusam do seu poder para se regalarem das suas ovelhas, porque essas habitarão em lugares seguros. Não haverá fome que as consuma, assim também não haverá vergonha para elas, proporcionada por aqueles que eram pecadores e estavam no meio dela. E elas saberão que ela é o povo do Senhor, o Israel de Deus. E eu espero que essa mensagem fique no seu coração, de que Deus é um bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas da melhor forma que há de se cuidar, porque Deus quer que todas nós sejamos motivo de honra e de glória para o seu nome. Amém?